Saudações amigos, paramos anteriormente na página 18, no segundo parágrafo. Vamos continuar com a leitura do livro O Efeito Sombra. A evolução dos seres humanos dependia não do cérebro físico, mas da mente que o utilizava. No domínio do inconsciente, o aprendizado ocorria em silêncio, sem ser visto. O Homo sapiens era capaz de usar o cérebro para questões muito mais complexas que seus ancestrais. Uma vez que a mente percebeu como fazer armas melhores, a vida se tornou mais fácil. A agricultura substituía a caça. À medida que a vida ficou mais complicada, a linguagem surgiu para que as pessoas pudessem trocar ideias. Em outras palavras, Jung deparou com um local secreto onde estava toda a ação. O inconsciente coletivo é a biblioteca da mente, um depósito de toda a experiência passada, da qual podemos lançar mão no presente. A pergunta, quem sou eu, nunca tem uma resposta permanente. O self é fluídico e muda constantemente no que diz respeito a seu próprio self. O self que você compartilha com todas as outras pessoas. Estudos demonstram, por exemplo, que o cérebro de pessoas que se especializaram em informática e desenvolveram habilidades em videogames possui novos caminhos neurais, desconhecidos ao cérebro de pessoas que são inexperientes nessas áreas. Se quisermos encontrar o verdadeiro self, precisamos mergulhar no mundo da sombra e em seu fluxo constante. Parece uma busca perigosa, uma empreitada que faria empalidecer o maior dos heróis. No começo de seu famoso filme Hamlet, Laurence Olivier disse as palavras: "Essa é a história de um homem que não conseguia se resolver. Hamlet tem a prova de que o tio matou seu pai para ganhar a coroa da Dinamarca. Ele tem todos os motivos para buscar a vingança. No entanto, não consegue. A jornada perigosa rumo à sombra, na qual matar e se vingar é normal, ameaça a existência de Hamlet, sua nobreza e estirpe civilizada. Mesmo assim, o príncipe aceita a jornada perigosa. Ela o conduz ao desgosto, à aversão própria, à perda do amor e os seus pensamentos de suicídio. Reações típicas de quando se enfrenta os monstros das profundezas. Quando ele próprio é finalmente assassinado, Hamlet aceita seu destino com alívio e uma calma sublime. As palavras do começo do filme, de Olivier, deveriam ter sido: essa é a história de um homem temente à própria sombra. No entanto, é importante perceber que a sombra é uma criação humana. Ela foi forjada no inconsciente coletivo. Odiar um inimigo. Ontem eram os comunistas, hoje são os terroristas. Não é uma falha da natureza humana. Você e eu, herdamos os sentimentos de animosidade. Ele vem da sombra, cujo conteúdo é de construção humana. A sombra estipula o modelo de eles, pessoas que são estranhas a nós. Eles querem nos ferir e levar o que temos de valor. Ao contrário de nós, eles não são totalmente humanos. Nós temos o direito de lutar com eles, até mesmo de destruí-los. Esse modelo invisível, que modela a mente não de uma, mas de muitas pessoas, e sobrevive por incontáveis gerações para minar o pensamento racional, é a essência do arquétipo da sombra. Os seres humanos, conscientemente, criam vastas civilizações como cenários para a sua evolução. No entanto, em nível inconsciente, temos acumulado uma história que vai muito além da experiência de qualquer pessoa ou época individualmente. O que você chama de eu, na verdade é nós, em grau muito mais abrangente do que você imagina.
A prova pode ser encontrada em seu corpo. O sistema imunológico é um projeto coletivo. Sob seu osso peitoral há uma glândula chamada timo, que produz os anticorpos necessários para que você resista às infecções de germes e vírus invasores. Quando você nasce, seu timo é subdesenvolvido. Ao longo do primeiro ano de vida, você depende da imunidade do corpo da sua mãe. Mas o timo começa a crescer e amadurecer, até chegar à função e ao tamanho máximo, aos 12 anos. Depois vai encolhendo. Durante o período de crescimento, o timo lhe dá anticorpos para as doenças que atingem toda a raça humana. Você não tem de ser infectado por doença alguma. A herança da imunidade é coletiva. E, ao mesmo tempo, continuamos a aumentar o depósito conforme deparamos com novas enfermidades. Este exemplo mostra que você não tem um corpo físico à parte. Seu corpo participa de um projeto coletivo, um processo que nunca acaba. Poderia ter escolhido outros exemplos, tais como a evolução do cérebro, mas todos eles se resumem ao DNA. Seus genes gravam o histórico do desenvolvimento humano em nível físico, embora a genética não tenha revelado todos os segredos do genoma. Penso que o próximo passo não será físico. Ele se dará no nível da alma. E a primeira tarefa, uma vez que cheguemos lá, é renovar a própria alma. A Era da Sombra pode chegar ao fim quando escolhermos a união em lugar da separação. O destino do Self divino está em nossas mãos. O processo continua. De onde veio a sombra? O impulso pela separação criou contraste e a guerra entre a luz e a escuridão. Quando a separação se tornou patológica, ela se manifesta como impulsos da sombra: raiva, medo, inveja e hostilidade. Portanto, a alma humana se sente simultaneamente divina e diabólica, sagrada e profana, santa e pecadora. Nas tradições da sabedoria oriental, temos um ditado que diz que o pecador e o santo estão meramente trocando de papel. O pecador tem um futuro e o santo tem um passado nos quais tem papéis invertidos. A cobiça proibida e o amor incondicional são dois lados da mesma moeda. Você não pode ter uma moeda sem cara ou sem coroa, nem uma corrente elétrica sem um terminal positivo e outro negativo. Assim como a eletricidade, a vida não tem essência, a menos que as pessoas enviem correntes umas às outras. Assim como a eletricidade, a vida não tem essência, a menos que as pessoas enviem correntes umas às outras. Quando você entender isso, a primeira coisa que perceberá é que ter uma sombra é normal. A sombra é um impulso de separação, mas o impulso divino é o que busca a união. A escolha de criar uma sombra já se provou irresistível. Ela nos deu o Self que vemos como humano. Um eu familiar pode ser tão bom quanto mal. Até aí, não há mistério algum. O Self verdadeiramente misterioso entra em cena quando perguntamos se o poder da criação do Self pode ser usado para algo novo. A união em lugar da separação. A separação tem sido uma viagem fascinante. O ego levou os seres humanos a uma corrida louca através da alegria e da tragédia. Nossa alma, esse lugar de contradições, paradoxos e ambiguidade, constantemente luta com dois impulsos, o divino e o diabólico. Temos pouquíssimas razões para abrir mão de um pelo outro. Secretamente, amamos as nossas garotas e garotos malvados. Chamar alguém de danado é um elogio invejoso. No entanto, sob uma outra perspectiva, temos perambulado na névoa da ilusão. Em vez de exercitarmos nosso poder para criar qualquer self que quisermos,
temos passivamente herdado um if divino, com toda a infelicidade e os conflitos que ele traz. Uma vez que você decide que o eu e meu definem quem você é, os perigos da separação são inevitáveis. Não se pode ter Deus sem o diabo. O que é o diabo? É a sombra mística, o anjo caído, mas ele nasceu divino. Na verdade, outra forma de interpretar o diabo é o divino quando não se sente bem. Há uma conclusão chocante escondida por trás disso. Não se pode ter um universo se não houver a escuridão lutando contra a luz. O contraste não soa empolgante. Porém, uma vez que ele explodiu no universo visível, o resultado foi incrivelmente dramático. Um holograma vivo do bem e do mal. Não existe um só átomo ou subpartícula atômica no cosmos que não tenha sido listada no drama de opostos, começando pelas cargas elétricas e evoluindo até a batalha entre Satã e Deus. O universo visível nos deu o pano de fundo de nossa evolução. O domínio invisível nos deu a alma. Os dois caminham de mãos dadas. Na verdade, são um. Qualquer mudança que você faça no nível da alma também gera uma modificação no mundo externo, que é um espelho da alma. Você não está empacado com a herança daquele drama antigo no qual uma alma pecadora luta para alcançar a luz. E pode ou não ser bem-sucedida. Esse drama espiritual sustenta a louca jornada do ego. Ele transforma o mundo inteiro em uma área de lazer para bem e o mal, e tudo o que vem junto. Pecado e redenção, tentação e retidão. A noção de criar uma nova alma é uma história para acompanhar. É tão estranha quanto empolgante. O impulso pela separação nos deu a realidade que conhecemos. Que impulso nos dará uma nova realidade? Pode-se chamá-lo de impulso holográfico. O impulso holográfico ignora os detalhes e objetivos da plenitude. Ele cria cenários tridimensionais nos quais o interno e o externo se fundem num só. A maioria das pessoas já viu um holograma criado com o uso da luz a laser, utilizando apenas o fragmento de uma foto ou objeto. O laser pode recriar o objeto ou a foto de forma integral, como se fosse mágica. Em vez de um fragmento, a plenitude surge à sua frente. Da mesma forma, mesmo que você esteja preocupado com os fragmentos da vida diária, cozinhar, trabalhar, divertir-se, coisas de que gosta ou não, na realidade, sua mente projetou um holograma para você habitar. Você vive dentro da plenitude. O impulso holográfico não pode ser desligado ou destruído. Embora você possa olhar em volta e desgostar de muita coisa que vê em seu mundo pessoal, sentindo-se encurralado por outras pessoas e situações difíceis, você detém o poder de criar um holograma totalmente novo. Um novo holograma implica um novo self. Nenhum dos dois pode ser obtido isoladamente. Na verdade, é mais fácil criar a plenitude do que mudar sua realidade parte por parte. Para ter a mudança holística, você precisa se envolver com um nível de criação holística. Há um exercício fascinante que dá uma dica de como isso pode funcionar. Feche os olhos e imagine uma experiência visual vívida, como um pôr do sol tropical no alto de uma montanha. A imagem, em si, pode ser qualquer coisa, contanto que você possa visualizá-la profundamente, em cores. Agora, imagine um sabor que você adora, como o de um chocolate ou café. Entre profundamente nessa sensação,
até de fato saboreá-la. Passe para um som que você gosta muito, por exemplo, sua música preferida, depois uma textura deliciosa como um veludo, finalmente um cheiro, como o de uma rosa damascena ou lírio. Após imaginar essas experiências vívidas com os 5 sentidos, abra os olhos. Você se surpreenderá com o que verá. O mundo comum estará reluzente e vivo, as cores estarão mais brilhantes, haverá uma vibração no ar. Essa mudança impressionante é relatada por todos. Isso demonstra que até mesmo uma ligeira ênfase em seu mundo interior faz com que o mundo externo automaticamente o acompanhe. O que temos aqui? É uma dica para um dos mais profundos segredos espirituais: o poder de alterar a realidade. Tal poder não está disponível na superfície da vida, motivo pelo qual as pessoas se sentem arremessadas de um lado para o outro pelas circunstâncias externas. Você precisa encontrar um nível da alma onde um impulso holográfico pode criar qualquer coisa. Por essa mesma razão, Jung chamava isso de inconsciente coletivo, em vez de consciente coletivo. Os seres humanos criaram coletivamente um mundo sem saber que isso estava acontecendo. Aqui estão os principais ingredientes que usamos. Perceba como eles vão descendo em espiral, cada vez mais fundo, desde o primeiro que parece um tanto inofensivo até o último, que é altamente destrutivo. Segredo: aprendemos a não revelar nossos impulsos e desejos básicos. Culpa e vergonha. Uma vez que impulsos e desejos básicos estavam ocultos, dava uma sensação ruim. Julgamento. Qualquer coisa que desse uma sensação ruim tornava-se errada. Culpar os outros. Queríamos saber quem era responsável pela dor que sentíamos. Projeção. Um bode expiatório conveniente era elaborado, podendo ser um inimigo odiado ou uma força demoníaca invisível. Separação. Fizemos tudo o que podíamos para arrancar essa força demoníaca para fora de nós. Os inimigos eram os outros, contra quem era preciso se resguardar e com quem tínhamos que lutar. Conflito. A projeção não conseguia afastar a dor permanente, portanto, resultava num estado constante de guerra interior versus exterior. Como você pode ver, a sombra ainda está sendo fomentada, porque somos mestres em manipular esses ingredientes. Na verdade, somos viciados neles. Embora o resultado seja a guerra, a violência, o crime e o conflito interminável, sem mencionar o sufocante efeito de acreditar no mal cósmico como uma presença no mundo. A solução é desfazer a sombra. Ela não é um Frankenstein, um horror que cresceu e se tornou mais poderoso que seu criador. A sombra é uma região da psique. Nada que exista ali está além do nosso poder de dissolução. Em vez de permitir que a sombra nos vitime, precisamos assumir o controle e recuperar nossa verdadeira função como criadores. Gratidão, amigos, por terem assistido até aqui. Paramos no segundo parágrafo, no subtítulo A Saída, da página 21. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.